Sabe quando a gente olha para um gráfico de preços e parece só um monte de rabisco, um sobe e desce que não faz sentido nenhum? E se eu te disser que isso aí não é caos? Na verdade, é uma linguagem. O mercado está o tempo todo contando uma história. Uma história sobre quem está com a força, quem está recuando e quem está prestes a tomar uma decisão. E é isso que a gente vai fazer aqui. Aprender a ler essa história, a decifrar essa linguagem para transformar esse ruído todo numa conversa clara. Então, vamos lá, vamos mergulhar nisso? Pois é, todo mundo já passou por isso, né? Olhar para esse emaranhado de candles e pensar, tá, e agora? O que raios isso quer dizer? A pergunta fundamental, a pergunta que a gente precisa responder é sempre essa. O que o mercado está tentando comunicar nesse exato momento? Ignorar isso é como tentar navegar em mar aberto sem mapa, sem bússola, sem nada. Para decifrar essa mensagem, a boa notícia é que não precisa de um sistema super complicado, não. O que precisa é de uma rotina de leitura. E tudo, absolutamente tudo, começa com o passo mais importante de todos: entender o contexto. Antes mesmo de pensar em apertar o botão de compra ou de venda, a primeiríssima tarefa é diagnosticar o ambiente. É aqui que o jogo começa a virar, sabe? Onde a gente separa as operações que têm alta probabilidade de dar certo daquelas que são puro chute no escuro. O contexto é o alicerce. Sem ele, pode ter a melhor tática do mundo, a melhor estratégia, ela simplesmente não vai funcionar. Fica perdida, sem direção. E a base desse alicerce é o que a gente chama de estrutura. Falando bem direto, é ela que diz qual é a do mercado agora. O jogo é para cima? É para baixo? Ou ele está só de lado, esperando? Esse é o filtro mais básico e, ao mesmo tempo, o mais poderoso que existe. A pergunta, beleza, qual é a estrutura agora, tem que ser o ponto de partida de qualquer análise. Sempre. E o legal de olhar para essa tabela é como ela simplifica o plano de jogo. Olha só, tá em tendência de alta? O padrão é claro, topos e fundos cada vez mais altos. Qual é o plano? Simples, operar a favor dessa força. Na tendência de baixa, é um espelho, topos e fundos descendentes. Agora, se o preço está andando de lado, numa lateralização, aí o jogo muda completamente. O preço está preso numa caixa e a gente joga com os limites dessa caixa. Identificar em qual desses três cenários a gente está é o que define as regras da partida. Certo. Se a estrutura é o capítulo principal do livro, agora a gente vai aprender a ler as frases e os parágrafos. É isso que significa ler o fluxo do mercado. Entender a historinha que cada onda de preço está contando dentro daquele capítulo maior. O primeiro conceito do fluxo é a agressividade. Pensa nela como a força do personagem principal da história. Numa tendência, a gente vê aquelas ondas de impulso, sabe? São fortes, longas, decididas. Elas mostram convicção. Já as ondas de correção, por outro lado, são mais curtinhas, mais fracas, meio hesitantes. Saber diferenciar uma da outra mostra, na hora, quem é que está no controle da narrativa. E aí, depois de um movimento forte e agressivo, é super natural o mercado precisar dar uma respirada. Isso é a realização. É aquele momento em que a galera que estava ganhando resolve colocar uma parte do lucro no bolso e isso causa aquele recuo temporário. E o mais importante, isso não é um sinal de fraqueza da tendência, tá? É só uma parte saudável e totalmente esperada do processo. E aqui está o momento crucial, a renovação. Depois daquela pausa para respirar, é nesse ponto que a gente vê se a força dominante voltou com tudo. É o sinal de que os compradores ou os vendedores recarregaram as energias e estão prontos para levar o preço para um novo topo ou um novo fundo. A renovação é a confirmação de que a história principal vai continuar. Então, o pulo do gato é este. A leitura tem uma ordem que não pode ser invertida. Primeiro, a visão macro, o quadro geral, definir a estrutura. Segundo, a dinâmica do momento, avaliar o fluxo de agressividade e realização. E só então, como último passo, depois que o cenário estiver todo claro, a gente vai buscar um gatilho para agir. Essa sequência que prioriza o contexto antes do sinal é o que muda o jogo. Com uma leitura de mercado clara em mãos, a pergunta lógica é: ok, e como é que eu transformo esse entendimento em uma ação de verdade? É exatamente aqui que a análise encontra a prática. Vamos falar um pouco sobre as táticas de execução. Existem várias ferramentas na caixa de um operador. A montagem tradicional, operar a liquidez de forma fracionada, focar na abertura do mercado, cada uma tem sua hora e seu lugar. Mas para a gente consolidar essa nossa rotina de leitura, vamos focar na mais fundamental e direta de todas. E essa tática é perfeita porque ela ilustra com perfeição a lógica que a gente construiu. Pensa só. Primeiro, identificar a tendência, que é a nossa estrutura. Depois, esperar a correção, que é a nossa realização. E então, agir na continuação, que é a nossa renovação. Viu? É a aplicação direta e elegante de toda a nossa rotina de leitura. Ok, vamos juntar todas as peças do quebra-cabeça.
O objetivo agora é montar um guia final, uma rotina de análise prática que pode ser aplicada todos os dias para ler a história que o mercado está contando. Essa aqui é a lista de verificação, o passo a passo. Comece sempre pelo mapa, pela estrutura. Depois, observe a dinâmica do fluxo, diferenciando os impulsos fortes das correções fracas. Tenha paciência para esperar pela renovação, aquele sinal de que a tendência está pronta para seguir em frente. E só então, com tudo alinhado, use um gatilho objetivo para agir. Simples, sequencial e muito poderoso. Da próxima vez que um gráfico abrir na tela, a ideia é não ver mais apenas linhas e cores. É lembrar desta rotina. Se perguntar, qual é a estrutura? Onde está a agressividade? A renovação já aconteceu? Porque o mercado não é caótico. Ele está falando. Ele está contando uma história. A questão final é, agora, qual história ele está contando?